Já estamos no ar aqui nesta segunda-feira, 28 de março. Nosso convidado, vocês ouviram aí, disse que vai ficar de máscara e vocês já vão ver quem é o nosso convidado aqui nesse Diálogos de hoje, aqui desta segunda-feira. Bem, pessoal, nós estamos começando aqui mais um Estado do Acre Live. Estamos chamando essas nossas conversas aqui de diálogos. Vamos trazer hoje um candidato, um pré-candidato ao Senado aqui no Acre, o Dimas Sandas. Ele já vai aparecer aqui no nosso ecrã. Boa noite, Dimas. Boa noite, Brana. Boa noite aos nossos internautas, espectadores, ouvintes, aqui do Estado do Acre.com, esse portal de bastante relevância para o nosso Estado, que tem prestado um serviço muito importante para a nossa democracia, né? A nossa jovem democracia brasileira. E isso é fundamental para que as pessoas tenham mais consciência, estejam mais informadas e cada vez participem mais desse processo político tão importante que a gente vai viver agora nesse ano de 2022. A nossa frágil e até agora forte democracia, né? Porque a gente achava que ela ia dar uma quebrada, né? E se segurou, né, Dimas? A nossa democracia, com um pouco mais de 50 anos, é um processo de construção e a gente tem que cuidar dessa democracia com muita força, com muita garra, porque ela está sempre em risco, né? Sempre sofrendo a bala, né? Sempre sofrendo a bala. Ô Dimas, eu estava olhando aqui um pouco o seu vasto currículo. Como eu disse no início, o Dimas Sandas, ele é pré-candidato pelo AGI, né? O nome do teu partido é AGI, pelo AGI. É isso? Pelo AGI. AGI. E o Dimas é graduado em jornalismo, pós-graduado em gestão de pessoas, tem MBA em administração pública, foi diretor do Instituto Social Educativo. Por que não seguiu no jornalismo, Dimas? Dimas, está me ouvindo? Eu segui, mas não no tradicional. Eu segui, mas não para o jornalismo tradicional. Eu fui pelo caminho do jornalismo digital, por essas novas perspectivas, e atualmente dentro da comunicação eu atuo na área da gestão de tráfego, que é as pessoas que fazem com que essas publicidades, os links patrocinados, essas campanhas impulsionadas cheguem até as pessoas. Ah, correto. Essa é a minha área de atuação dentro da comunicação e o marketing político também. Verdade. A sua internet está dando umas travadas aí, e aí eu não consegui ouvir o início da tua fala, mas deu para compreender no sentido geral que você falou. Ô, Dimas, a gente vai falar daqui a pouco aí de algumas das tuas ideias políticas aqui para o Acre, mas eu quero começando nesse tempo que nós vamos ter aqui, começando por uma pergunta bem fácil. Talvez a pergunta mais fácil e a pergunta mais difícil ao mesmo tempo. Fique à vontade. Fique à vontade, pode perguntar o que quiser. Por que você quer ser candidato a senador pelo Acre? Bom, em primeiro lugar é que ninguém é candidato de si mesmo, né? Eu tenho falado isso de forma reiterada. A gente vem há mais de 20 anos militando na área política, não diretamente como candidato, mas sempre nos bastidores, ajudando, contribuindo, militando, reunindo pessoas, construindo sonhos, construindo ideias. E tem um momento da vida da gente em que você deixa de ser um pouco mais dos bastidores para ir para a linha de frente, né? Particularmente, eu não planejava ser candidato diretamente pelo menos agora, mas um grupo político desde 2016, quando nós estivemos na coordenação da campanha de prefeito da Rede Sustentabilidade, que era um grupo de jovens, né, ali cheios de ideais, de novas propostas, de novos sonhos. Depois nós participamos da coordenação da campanha
do David Hall, que foi o nosso candidato a governador nas eleições de 2018, e esse ano a gente vem nos últimos 1 ano e meio dialogando sobre a possibilidade de apresentar novamente o nosso projeto. A gente tem chamado esse projeto de Acre 50 em 8, né, que é uma concepção que a gente vai poder falar para a população. Então, antes de ter nomes, nós temos um projeto por trás, nós temos um conjunto de programas, de iniciativas, de políticas públicas que a gente acha que tem possibilidade de contribuir, de dar uma ajuda significativa para tirar o Acre dessa situação de marasmo, de letargia que a gente tem hoje, com uma série de coisas que precisam ser resolvidas, coisas até fáceis, e que, infelizmente, os nossos atuais governos têm vacilado bastante nesse sentido. Então, a nossa candidatura ela não surgiu do dia para a noite, ela é um processo de construção, de aprendizagem, mas, acima de tudo, ela representa um projeto, que tem inúmeras pessoas que estão por trás, que estão construindo, que estão batalhando com a gente. Eu sou apenas o porta-voz desse projeto nesse momento. E quando recebi o convite, fiquei feliz, porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente se qualifica, a gente busca informação. Eu acabei de chegar de uma viagem pelo Brasil de 7.000 quilômetros, visitei Rondônia, visitei o Mato Grosso, visitei Goiânia e outros estados também, buscando experiências positivas, projetos interessantes que a gente possa adaptar à nossa realidade e fazer aqui também. Porque eu sempre digo que a gente não precisa reinventar a roda, né? O Acre tem muitas experiências boas na área das políticas públicas, outros estados também têm muita coisa boa funcionando, e se a gente ficar aqui só com a cara na parede, olhando para nós mesmos, a gente perde muita oportunidade de trazer ideias boas que já foram testadas, que já foram aprovadas pela população, para a gente implementar aqui e fazer com que o nosso estado caminhe a passos mais rápidos, né? O Acre não pode perder tempo, nós já andamos para trás demais, e está na hora da gente dar um salto aí rumo ao futuro, né? Essa missão de fazer o Acre crescer 50 anos em 8 é uma missão complexa, possível, né? Ela traz uma inspiração do próprio JK, que foi um dos presidentes que fez um tipo de proposta como essa, propôs lá na década de 50 fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, e o JK hoje é conhecido como um dos maiores presidentes, do que fez a nossa capital federal, e que transformou o Brasil, que interiorizou o processo de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, um pouco inspirado nele também, a gente pegou essa ideia que a gente tem que ter uma grande meta, um grande objetivo maior do que todo mundo, capaz de mobilizar a sociedade, as instituições, a classe política e todo mundo, e apontar um caminho para o Acre, né, que a gente tem um debate permanente de qual é o nosso direcionamento econômico, qual é o nosso futuro, para onde que nós vamos, né, quais são as diretrizes. Infelizmente, o Acre hoje carece de lideranças que apontem esse caminho e que a gente possa realmente mobilizar todo mundo, travar um processo de diálogo, não só com o nosso grupo político, mas com todas as forças políticas, para que daqui para frente todos os partidos, todos os grupos caminhem, independente de quem vai estar à frente do governo ou não, mas o Acre tem que ter um rumo, tem que ter um sentido, tem que ter uma política pública de Estado e não só de governo. E é isso que nós queremos construir e vamos abrir esse debate com a sociedade. Ô Dimas, nós vamos falar aqui de algumas ideias que você tem já aí, digamos assim, formulado e tudo mais, mas eu queria te perguntar, é claro que você está se inspirando aí na ideia do Juscelino, que antes dele... É só o conceito, né? Que antes dele, o Brasil ficava, digamos assim, a capital do Brasil ficava de costa para o Brasil, ficava olhando para a Europa, ficava olhando para o mar, ficava olhando para o oceano, né? Sempre olhando para a Europa e tudo mais. Trazer para Brasília, quer dizer, como você disse, aí interiorizou e aprofundou o Brasil, quer dizer, o Brasil, né, começou a se descobrir, e esse processo não terminou ainda, continua. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, eu achei legal essa ideia, essa inspiração aí no JK, essa coisa vindo aí de desenvolvimentista. Como é que você vai enfrentar aí os seus concorrentes, cada um com mais estrutura do que o outro? Bom, o bom é saber que a forma de fazer política tem mudado de forma significativa, né? Nós vivemos hoje num Acre e num Brasil onde a comunicação está mais democrática, onde as redes sociais permitem a gente estar fazendo um diálogo desse aqui, como ocorre agora, onde a gente tem espaço para falar para as pessoas, conectar pessoas 24 horas por dia. Eu tenho feito isso todo dia eu estou nas redes sociais,
A gente faz visita física também, mas a gente sabe que isso tem uma limitação de estrutura, de transporte, de combustível, que está caro pra caramba. E as pessoas estão na internet 24 horas por dia, todo o tempo ali com o celularzinho na mão. Então, se você estiver lá falando das suas propostas, falando das suas ideias, dialogando com a população, trocando esse feedback todo o tempo, a gente vai conseguindo mobilizar as pessoas. A gente sabe que uma eleição para um partido pequeno, um grupo que não tem dinheiro, é difícil, porque a gente está vendo que do outro lado também são megas estruturas. Mas ao longo desses últimos 20 anos eu já vi muita gente ganhar a eleição sem dinheiro, e eu já vi muito mais gente perder a eleição com muito dinheiro. Então, assim, o dinheiro é importante, a estrutura é importante, mas ela não é definidora para dizer se esse ou aquele candidato vai sair vitorioso de uma eleição. Eu acredito nisso. Os meios democráticos estão aí. A internet, com certeza, será a nossa grande ferramenta. Nós temos um diferencial que é a habilidade de saber usar isso muito bem para conectar as pessoas, e nós estamos apostando nessa democratização da comunicação, na cobertura que a própria imprensa local tem feito de forma democrática dos vários candidatos que estão com o nome posto, e, acima de tudo, na boa fé das pessoas, né? Eu acho que as pessoas estão muito cansadas da mesmice, estão cansadas da falta de projetos, estão cansadas da escassez de ideias, e estão precisando de um rumo, de liderança, de aponte. Falando nisso, Dimas, eu queria que você falasse um pouco das suas ideias aqui. Aqui tem algumas ideias que você está divulgando, que você já vem trabalhando há algum tempo, tenho certeza. Eu vou citar alguns aqui e você vai se referindo a eles. Você botou aqui projetos, mais empresas, mais empregos. Queria que você falasse rapidamente de cada um, para me dar uma passada aqui por cada um, para mostrar para as pessoas um pouco as suas ideias com relação a vários setores da economia aqui do Acre, tá bom? Bom, nós estamos construindo um projeto, não é um projeto acabado. Todo projeto político para um Estado do tamanho das dimensões do Acre, ele precisa ser construído a muitas mãos, né? São algumas ideias básicas que a gente tem apresentado à sociedade. Muitas delas fazem parte do Executivo, não são especificamente tarefas de um senador da República. No entanto, o nosso mandato vai fazer parte desse projeto, ele integra esse projeto, ele vai atuar a favor desse projeto. Quando a gente fala de mais empresas, mais negócios, mais empresas, mais empregos, a gente está dialogando com a principal demanda da população do Acre hoje. Infelizmente, a gente tem visto muita gente indo embora, pessoas inteligentes, pessoas capazes, mudando de estado, mudando de cidade, indo para o Sudeste, para o Centro-Oeste, em busca de oportunidades, porque o Acre realmente está difícil, né? Então, a gente fica triste em ver esse tipo de coisa. Quando a gente fala de mais empresas, a gente está tentando apontar um caminho. Outro dia saiu uma pesquisa do IPEA e do Valor Econômico que falava que 30,2% dos jovens acreanos nem trabalham e nem estudam, né? E se a gente olhar o percurso formativo dessas pessoas, são jovens que vieram ou que saíram do ensino médio, concluíram o ensino médio, e aí, por falta e escassez de vagas nas universidades, não conseguiram adentrar um curso superior, e também não foram preparados para acessar o mercado de trabalho, né? Porque só o ensino médio hoje não tem mais o mesmo valor que tinha há alguns anos atrás. Então, a gente tem essa questão. Então, o cara conclui o ensino médio, nem entra na faculdade, nem entra no mercado. Então, ele fica aí, se transforma no que a gente chama de nem-nem, né? Nem trabalha e nem estuda. Quando a gente fala desse projeto, o que a gente tá pensando? Em criar mecanismos para fazer com que esse jovem saia do ensino médio já com um negócio montado. E qual é a ideia? É que a gente tenha aulas de empreendedorismo a partir da quinta série fundamental até o terceiro ano. Nós estamos falando de 8 anos de processos formativos, de processo formativo em empreendedorismo, e que esse jovem saia do ensino médio já pelo menos com uma MEI, uma microempresa individual montada, com o CNPJ, porque isso facilita o acesso a crédito, a uma série de coisas. Uma outra coisa também que dialoga com essa política de geração de emprego, de negócios, é que a gente tem uma concepção para a área rural, que é transformar as nossas antigas colônias, que até é um termo meio pejorativo aqui na cidade, transformar essas colônias em um conceito que a gente está chamando de unidade produtiva padrão.
todas as colônias, ou as que quiserem, vão deixar de ser propriedade de uma pessoa física e vão se transformar numa empresa também, com o CNPJ, tudo bonitinho. Por que a gente está falando isso? Porque isso facilita o acesso a crédito, a financiamento, do básico. Como se fosse uma cooperativa. Não é uma cooperativa. Todo dono de propriedade vai ser uma empresa. Sendo empresa, ele tem inúmeras facilidades para acessar crédito, para comprar máquina, para financiar grãos, para semear, para acessar todo tipo de estrutura necessária para fazer a propriedade dele ser mais produtiva. Dentro desse programa, a gente tem uma meta, que é trabalhar com o SEBRAE, com o SENAR, com as instituições parceiras, com a própria FUNTAC, um grupo de trabalho reunindo várias instituições e a própria Secretaria de Produção do Estado e várias outras secretarias para a gente escolher alguns ramais que vão servir como projeto piloto. Então, nós vamos entrar para o ramal, nós vamos garantir toda a infraestrutura de assistência técnica, a pavimentação do ramal e vamos criar projetos pilotos, tanto de infraestrutura, de financiamento, para fazer essa parte de documentação dessas propriedades, transformá-las todas em empresas, e nós vamos ali construir um modelo de gestão dessas unidades produtivas padrão, que a gente está chamando, e a partir do momento que a gente afinar esse modelo, nós vamos criar uma espécie de, a gente chama de franquia, mas não é franquia, mas é o mesmo conceito. É um negócio que ele tem ali um modelo de gestão bem organizadinho, que a gente consegue replicar para todo o Estado. Então, a nossa meta é que nos próximos 5 anos, a gente cria aqui no Estado 80 mil novas empresas. De onde é que vai vir isso? Dessas propriedades que vão se transformar em empresas, as que quiserem, e desses estudantes que já sairão do ensino médio com uma empresa montada. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa possível. Por quê? Porque não tem outro jeito. Se a gente ficar esperando que empresas venham de fora montar e oferecer os empregos que a gente precisa aqui, isso não vai acontecer, porque a gente viu a ZPE aí, uma oportunidade, e ninguém quis vir para cá. Por que não vem? Porque tem outros locais muito mais estruturados, do ponto de vista logístico, e muito mais viável para investir. Em síntese, você quer que o capitalismo chegue no Acre? Ele já está aqui, né? De certa forma. Mas às vezes o governo mais atrapalha. Às vezes o governo mais atrapalha do que ajuda, né? Ele ainda não descobriu o Acre, né? Ou o Acre não descobriu ele, né? Ele não descobriu o Acre, o Acre ainda não descobriu ele. Bom, vamos para frente aqui, porque... Eu acho que a gente tem uma questão chamada cultura empreendedora. O acreano está sempre esperando que alguém dê um emprego para ele, está sempre esperando que alguém lá do Sul e do Sudeste venha montar a empresa para dar oportunidade para ele, está sempre esperando que o governo dê uma oportunidade para ele, e a gente tem que inverter isso. O foco do governo tem que ser criar um ambiente para que os negócios sejam desenvolvidos. Quem vai gerar os empregos aqui são os próprios acreanos, são as empresas do Acre que vão crescer, que vão se multiplicar e que vão fazer realmente as pessoas terem mais oportunidades. Empregos no campo e na cidade, empresas no campo e na cidade, negócios no campo e na cidade. Qual é o papel do governo? É garantir as infraestruturas mínimas, né? E isso não está acontecendo hoje. Quantas empresas foram criadas no Acre nos últimos 3 anos? Pelo contrário, né? Empresas estão indo embora, porque o ambiente para negócio aqui ficou realmente muito difícil. Quando você tem um governo fraco, um governo que não passa credibilidade, as pessoas ficam com medo de investir no Estado, porque elas não sabem o que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, se o governo vai estar aí, se o governo vai ser cassado, se vai chegar um outro com uma política totalmente diferente. E as empresas só precisam de uma coisa: segurança, desburocratização, pessoas qualificadas, né? E um ambiente que possibilite com que a gente tenha matéria-prima. Então, se a gente não tem esse tripé, segurança jurídica, se a gente não tem matéria-prima, aqui no Acre tem muita matéria-prima em vários setores para fazer vários tipos de processos industriais, tanto na indústria de base, quanto na média indústria, só que, infelizmente, os nossos governos não olham para isso, né? Não imaginam, não propõem, não cria política, e fica tudo travado, e a população aí, desempregada, passando fome, passando todo tipo de necessidade. O governo também não arrecada, porque se não tem empresa, se não tem investimento, não tem arrecadação para investir em outras políticas. Então, é uma engrenagem, que se o negócio vai bem, se está surgindo empresa, se está gerando emprego, o governo está arrecadando mais, vai investir em saúde, vai investir em infraestrutura, em tudo, né? Ô, Dimas, claro, e o crédito, você esqueceu só do crédito. E o crédito também.
Acre Solar, em rápidas pinceladas, o que é essa ideia do Acre Solar? O Acre Solar é um programa para diminuir, para facilitar o acesso da população a equipamento de geração de energia solar. Hoje, infelizmente, para montar uma usina, você ainda tem que gastar de 30 a 40 mil reais para suportar uma residência, dependendo do consumo, logicamente. O que a gente quer? Mandar um projeto para a Assembleia, e aí vai ser de iniciativa do David, lógico que vai ser o nosso governador, para a gente zerar o ICMS de todos os equipamentos necessários para montar uma mini indústria nas residências, né? Existe hoje 2 tipos de produção de energia solar. Um modelo que a gente chama de on-grid e off-grid. O off-grid é quando a residência ela não está conectada à rede elétrica da Energisa. E on-grid é quando a gente tem essa conexão. Então, o que a gente vai fazer? Além de reduzir o ICMS desse tipo de equipamento, a gente quer criar uma política também para o Estado comprar das pessoas a energia excedente produzida. O excesso. Tá? Essa é uma política, porque essa energia pode voltar para a rede, né? E uma outra coisa é que o Estado vai criar um programa de cofinanciamento dessas mini usinas, para a pessoa pagar em 15, em 20 anos. Aí o que vai acontecer? Ela vai pegar, digamos que ela pegue lá um financiamento de 15 mil de algum banco parceiro. Na medida em que ela adquire esses equipamentos, que ela começa a produzir energia e essa energia vai para a rede pública, o Estado pode estar fazendo uma compensação. Ela está gerando energia, o Estado pode adquirir essa energia e abater o próprio valor do financiamento dessa mini indústria a partir dessa energia produzida. Então, a própria indústria, a própria mini usina, pode ajudar a se pagar. Por que ninguém faz isso hoje? Por vários motivos. Porque não tem a ideia, porque não tem o conhecimento técnico e porque tem o lobby das empresas de produção de energia também, porque o Estado arrecada com isso. Mas agora imagine um projeto desse funcionando, principalmente para as famílias mais pobres, principalmente para as famílias onde a gente não tem a rede pública de energia chegando, porque a gente tem desafios que precisam de energia. Por exemplo, para levar a internet via satélite para as comunidades rurais isoladas, a gente precisa de energia, né? Precisa de equipamentos, e uma política dessa pode acelerar esse processo também. A gente está falando de uma energia renovável, de uma energia limpa, e uma energia que é de graça, que é do sol, que está aí todo dia, 24 não, mas pelo menos 8 horas por dia, dando energia de graça para a gente, e a gente não usa, né? Tem uma forma de fazer isso e a gente vai fazer, se Deus quiser. Nós estamos conversando aqui com o Dimas Sandas, que é pré-candidato ao Senado pelo AGI, pelo partido AGI. Queria pedir ao pessoal que está assistindo aí, que não se inscreveu no nosso canal, o Estado Acre no YouTube, se inscreve, pessoal, para os nossos diálogos aqui, coisas do Acre, chegar um pouco mais longe. A gente faz aqui, o nosso site aqui, o nosso canal aqui, o espaço aberto para todo mundo. Aqui fala do pensamento A ao pensamento Z. E até aqueles que nem têm pensamento também falam aqui também. Brian, só uma coisinha. Dentro desse programa também, tem uma coisa que o David tem falado bastante, que é o objetivo de fazer com que os prédios públicos também passem a ter suas próprias usinas, né, que ele possa ir reduzindo o gasto com energia de forma gradual ao longo dos próximos anos. Eu acho que essa é uma tendência e não tem volta, né? E é uma ideia que pode regimentar muito apoio, principalmente apoio social. Ela é barata, ela é cara no começo, mas depois fica barata, ela vai se pagando, né? Ô Dimas, agora uma questão polêmica. A Estrada Parque Juruá-Peru, que você defende. Bom, muita gente acha que esse projeto é um projeto novo, né? Ele não é. Esse projeto ele existe desde a época em que os parques nacionais ali na região da Serra do Divisor foram criados. Se a gente pegar lá no DNIT, o mapa da BR-364, ela não termina em Cruzeiro do Sul, né? Desde a época lá da ditadura militar, o projeto sempre foi para levar a divisa com o Peru. Né? Então, nada saiu da nossa cabeça, a gente discutiu, trouxe essa discussão de novo para o debate na eleição passada, onde nós colocamos no nosso plano de governo. Eu fiquei feliz pelo atual senador Márcio Bittar ter botado esse projeto debaixo do braço, porque ele é um projeto estruturante para o nosso estado. Imagine só, pegando Rondônia de lá para cá, a gente passa por Vilhena e a gente vem passando vários municípios, todos eles com um padrão de desenvolvimento aí na média de Rio Branco. Por quê? Porque nenhum deles é final de linha, né?
e aí a gente vem de lá para cá. A última cidade do estado de Rondônia é a capital. Aqui no Acre é o inverso, né? Você vem, a primeira cidade do estado é a capital, e isso tem um indicador. O desenvolvimento do Acre parou em Rio Branco, né? 60% da população está aqui é responsável por mais de 60% do PIB, e o resto do estado virou fim de linha. Então as pessoas não têm muito objetivo para ir para lá. É difícil, porque a relação comercial de Cruzeiro do Sul, por exemplo, antes de ter a BR, que está precária, sempre foi por Manaus, por estrada. E o que nós queremos fazer é tornar o Juruá uma porta de entrada do Brasil e não mais um fim de linha da BR-364. Eu estou falando de Cruzeiro do Sul, eu estou falando de Mâncio Lima e das demais cidades que compõem aquela região. Para que a população entenda... Você não acha, Dimas, só para... Mas você não acha que com um mandato de senador, a ideia que se discutiu lá atrás da ferrovia não teria menos impacto ambiental e não seria mais rápido isso? Eu não posso te responder isso porque eu não tenho acesso ao estudo de uma ferrovia. Só que a ferrovia não pode começar de nada para nada, né? Ela tem que se conectar a uma rede, né? A rede... Sim, não, ela viria de Goiânia ali e tal. Não. Para ela chegar aqui, a rodovia hoje, a ferrovia está lá em Rondonópolis. Mais ou menos 2.500 quilômetros de Rio Branco. É uma distância considerável. Por enquanto, a ferrovia está saindo de Rondonópolis, onde é o Porto Seco. De lá, a ferrovia leva os grãos do Mato Grosso e de Rondônia até o Porto de Santos. Anda mais de 2.000 quilômetros. É longe pra caramba, né? Então, do ponto de vista logístico, se a gente pensar que Pucallpa é uma cidade que fica a menos de 800 quilômetros de Lima, no Peru, e lá tem 2 portos, que a gente pode exportar para o mundo todo, e que o que está faltando para ligar Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e os municípios da região a esses portos é uma estrada de 200 quilômetros, sem do lado peruano e sem do nosso lado, isso não é nada do ponto de vista logístico. São 20 minutos de boia. Cruzeiro, Pucallpa, são 20 minutos de boia. Só para a gente fazer uma comparação do ponto de vista logístico, né? Que quando a gente fala de produto, a gente tem que pensar em logística. Quanto mais distante do local de comercialização, mais caro o produto fica. Se eu pegar 1 quilo de farinha e vier aqui pela BR-364, chegar em Rio Branco e tentar ir para Lima, no Peru, pelo Baixo Acre, entrando por Assis Brasil, é uma distância de quase 3.000 quilômetros. Né? Na verdade, qual é a distância? Na verdade, Dimas, isso aí eu posso falar de cadeira, porque eu já fui várias vezes e medi. Dali do posto da Vila Acre até a entrada de Lima são 2.180 quilômetros. Da Vila Acre à entrada de Lima, 2.180 quilômetros. 2.000 quanto? 2.000. Soma mais 700 quilômetros de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, nós estamos falando de quase 3.000. Agora, sabe qual é a distância de Cruzeiro do Sul até Lima, pelo Juruá, por Pucallpa? Menos de 1.000 quilômetros, 970 quilômetros. Né? De onde é que por onde é que os produtos do Juruá serão mais competitivos? Andando quase 3.000 ou diminuindo 2.000 quilômetros de percurso? Por lá é muito mais fácil garantir uma relação comercial com os portos do Peru, com o Sudeste Asiático, com a região do Pacífico ali, do que vindo aqui pelo Baixo Acre. O Baixo Acre teve desenvolvimento ali na região de Assis Brasil, de Brasileia, com a abertura da estrada. Mas para aquela região do Juruá, é muito mais fácil ir por lá para chegar e acessar o mar do que por aqui. E o que está dividindo essa estrada é apenas 200 quilômetros, né? Então, Pucallpa é uma cidade hoje quase do tamanho de Rio Branco, tem 370 mil habitantes. Tem uma infraestrutura já criada de lá que liga com Lima. Então, nós só vamos fazer os nossos 100 quilômetrozinhos, que não vai passar por dentro de parque. A estrada já está prevista na lei. O senador Márcio Bittar já garantiu uma parte dos recursos, se não me engano, por 150 milhões para fazer os estudos de impacto ambiental. Toda estrada tem impacto ambiental, mas eu posso garantir para a população que o benefício que essa estrada vai trazer para o Acre, que nós vamos ter um outro polo de desenvolvimento no Juruá para aquelas cidades, para garantir mais oportunidade. Uma outra coisa que conecta com esse projeto que a gente defende é que nós queremos criar, aí sim, um núcleo da ZPE lá no Juruá, porque aqui no Rio Branco não é competitivo os empresários ir para cá, porque fica muito distante. Mas lá, se tu imaginar que lá é 2.000 quilômetros a menos, para quem vai montar uma empresa lá para fazer importação e exportação, torna-se muito mais atrativo alguém fazer um investimento naquela região do que aqui em Rio Branco.
Quando criaram a ZPE aqui, não pensaram nisso, né, na logística. O empresário quer saber do custeio, né, quanto é que vai custar tirar um produto daqui. Então, para você trazer matéria-prima para Rio Branco para depois levar de volta, é 4.000 quilômetros, não é viável. Então, o projeto era legal, mas ninguém tinha essa experiência para pensar nessas coisas, para fazer esse estudo de viabilidade econômica. E é por isso que ninguém veio aqui para a ZPE. Não é porque não é uma coisa legal, é porque não é viável para produzir aqui. Lá no Juruá, sim, a perspectiva é totalmente diferente, a distância é bem menor. Tem muita matéria-prima naquela região, tem gente que diz que tem até petróleo, tem minerais, tem muitas outras coisas que a gente pode estar explorando, respeitando as questões ambientais, mas agora você há de ouvir que mesmo a construção dessa estrada não resolve o problema da mobilidade entre a capital Rio Branco e o Rio Grande do Sul, né? Porque seria... Não, aí é um desafio diferente, né? Não é? Um desafio diferente. Eu particularmente acho que é uma pouca vergonha a BR estar na situação que está, né? Um presidente da República... Por isso que eu coloquei aqui eu coloquei de intrusa a ferrovia, porque acho que a ferrovia resolveria esse problema, né? Eu acho que ela é um projeto para o futuro, porque a gente tem que trazer a ferrovia até Rondônia. Primeiro, a gente tem que trazer até Cuiabá, que já tem um projeto com investimento de 13 bilhões, é uma concessão que o governo do Mato Grosso fez para a iniciativa privada, vai investir 13 bilhões e vai explorar essa ferrovia durante 50 anos. Depois ela vai ter que chegar a Rondônia, né? E depois tem que chegar no Acre. Então, isso ainda vai demorar pelo menos mais uns 10, 20 anos, se tiver um projeto e uma decisão política de fazer, que não depende só do Acre. Né? Aí... vamos falar de uma coisa agora mais factível, mais fácil de fazer. Ali, a duplicação da entrada de Rio Branco, que você está defendendo essa ideia. Não precisa muito, né? Não precisa muito. O que está acontecendo ali na entrada de Rio Branco? Eu chegando esses dias, a gente estava olhando, né? Passei por várias cidades, chegada a Cuiabá, chegada a Porto Velho, chegada a Brasília, várias outras capitais aqui da região, nesse trecho, e todas as regiões, todas as cidades têm as suas entradas de cidade duplicadas. Não é só uma questão de beleza estética, né? Porque o que eu estou propondo lá é a gente asfaltar, fazer essa duplicação pelo menos naqueles 15 quilômetros ali que antecede a chegada na corrente. Por quê? Porque ali do lado da Cidade do Povo nós temos já uma área lá reservada e com a infraestrutura mínima garantida para fazer o polo logístico de Rio Branco, que é para evitar de carretas pesadas com cargas adentrarem a cidade, causando dano às nossas vias, que não são tão resistentes assim. Então, lá vai ter o polo logístico, as carretas chegam lá, os caminhões menores vão lá e pegam os produtos. De lá para cá, nesses últimos anos, a cidade cresceu para aquela região, a movimentação da população aumentou, então a gente tem um trânsito ali muito complicado, uma rodovia muito estreita, inúmeras pessoas já morreram ali. Ontem mesmo teve um acidente fatal naquela mesma região, 2 pessoas perderam a vida. Por quê? Porque o trânsito é muito complicado, é muito apertadinho, os carros se chocam de frente, é pedestre passando, moto saindo de ruas secundárias, então é meio caótica, né? Então ali precisa de uma intervenção, de uma duplicação por estética, mas acima de tudo por segurança viária, para garantir uma infraestrutura melhor para a população, para a gente colocar a ciclovia, para a gente iluminar a entrada de Rio Branco, porque a coisa está feia, a cidade está escura, está cinza, está suja, né? E eu me sinto envergonhado muitas vezes de caramba, tem um prefeito que está aí, que disse que ia trabalhar, que ia fazer, que não está fazendo. Aí tem um governador que se elegeu também prometendo um monte de coisa que também não está fazendo. Aí lá o presidente da República, eles não se articula, é um brigando para um lado, puxando para o outro, e a população perdendo, né? Sem contar que projetos de infraestrutura desse tipo, eles geram muito emprego, né? E a gente precisa fazer isso também. É a forma mais rápida de gerar emprego é a construção civil. Logicamente que esse é um projeto de infra, só para deixar claro, ele não é a prioridade absoluta nesse momento. Nesse momento, a nossa prioridade, caso nós possamos obter a vitória agora em outubro, a nossa prioridade é ajudar os prefeitos a tapar os buracos da cidade, a nossa prioridade é garantir o saneamento básico de muitas cidades que estão com esgoto a céu aberto, a nossa prioridade é fazer a manutenção das BRs, isso é a nossa prioridade. Depois que a gente fizer o básico, o dever de casa, que o governo tem que ajudar as prefeituras, aí sim que nós vamos partir para projetos secundários como esse, como a estrada de Pucallpa, como a conclusão das pontes e outros projetos de infraestruturas fundamentais para que o Acre possa se desenvolver. A ponte de lá da Sibéria nós vamos ter que terminar, o anel viário lá de Brasileira nós vamos ter que terminar, a ponte lá de Sena nós vamos ter que terminar, que o governo está lançando agora só ordem de serviço, mas não vai dar tempo de terminar, porque é só um verão e a gente sabe como é que funciona. Não, a de Sena tem que começar, não começou.
O governo está abrindo as licitações, pedra fundamental, é uma coisa meio eleitoreira também, a gente sabe que é, mas são obras importantes que nós vamos ter que fazer. Uma ponte, talvez ali já em Porto Acre, para ligar Porto Acre lá com a outra cidade, Caquetá, porque ali abre uma rota lá para a região da 317. Porto Acre não pode ser final de linha, nós não queremos nenhuma cidade do Acre sendo final de linha, porque isso é ruim, a gente tem que abrir as rotas para o Estado e os meios circularem, a população circular. Tem o desafio de construir as estradas para os municípios isolados, Taumaturgo, Santa Rosa, que é o mais difícil, aqueles municípios ali que tem acrianas morando lá também, que não tem condição de pagar um transporte aéreo que é caro, e aí os municípios não se desenvolvem. Nem que seja fazer um pouquinho a cada ano de governo, nós vamos fazer. Está no nosso plano de metas também, construir as estradas para os municípios isolados, pelo menos para aquele mais perto, são 240 quilômetros de estrada, nem que seja com ramal, a gente vai começar fazendo, mas todo ano a gente vai fazer um pedacinho, e aí vamos ver se os outros governos também se mobilizam e continuam esse tipo de projeto. Não dá, para nenhum estado do Acre, nenhum município do Acre continuar isolado. Está no nosso plano de metas e vamos dialogar com a população sobre a prioridade desse tipo de projeto, mas a população merece sim esse acesso por estrada e é fundamental para aqueles municípios se desenvolverem também. São muitas ideias. Dimas, rapidinho, Dimas, como é que você avalia a atuação da bancada de senadores, já que você quer assumir o mandato de senador? Como é que você avalia? Rapidinho. Eu acho que a gente está vivendo uma crise de liderança. A gente tem muitas pessoas falando em projetos pessoais, em mandatos, em objetivos não muito coletivos e esquecem que a gente precisa reunir essas forças políticas todas e ter alguém capaz de apresentar um projeto do Estado, não é um projeto do AG, não é um projeto do PT, não é um projeto do PMDB, do PP, é um projeto do Estado, onde cada governo, independente do partido que venha, aproveite esse projeto e dê sequência a esse projeto, para que a gente não tenha, entra um governo, começa tudo de novo, aí entra um outro, começa a pintar tudo de outra cor. Falta muita constância nas políticas públicas e eu acho que isso é que tem puxado a gente para trás, né? Nós queremos fazer um projeto mais amplo, um projeto de 10 a 15 anos. Se a gente perguntar para os gestores do atual governo qual é o projeto que eles estão defendendo e o que é que o governo gostaria de concluir ou de realizar nos próximos anos, ninguém sabe, porque os caras só estão focados no imediatismo, no improviso, não tem um projeto, não tem um plano, não tem uma estratégia de desenvolvimento do Estado, e aí cada um puxa para o lado. Quando você não tem um projeto forte, organizado e realmente pactuado de forma mais ampla, as coisas se desmancham muito rápido. Está aí o atual governo que se elegeu com um grupo de pessoas e que todo mundo foi para um lado, porque não tem um projeto maior para unificar todo mundo e não tem uma liderança forte que faça com que essa liga permaneça unida, e quem perde com isso é a população, é prefeito para um lado, senado para outro, né? Então a gente quer, e logicamente tem que ter muita humildade para fazer isso, mas nós vamos dialogar sobre um projeto maior do que o Dimas, maior do que o RAL, maior do que o AGI, maior do que os partidos, não maior do que o Acre, mas mobilizar a sociedade para defender esse projeto como se fosse dela, e esse projeto tem nome, é Acre 50 em 8, fazer o Acre crescer, evoluir 50 anos em 8, principalmente na área econômica. Esse é o nosso desafio. E aí, estamos convidando a população acreana para nos ajudar nessa construção. Não é fácil, mas é possível. Última pergunta para você. O que você acha? Você não acha muito tempo, 8 anos de mandato para um senador? Depende da missão, né? Depende da missão. Se você tiver 8 anos dentro de um projeto e contribuir com esse projeto de fato, não ser aquele senador de momento, que uma hora está para um lado, outra hora faz uma coisa aqui, outra hora faz outra coisa ali, é um senador que contribua realmente para o desenvolvimento de um projeto de Estado, que esteja lá nos ministérios, que esteja propondo projetos para facilitar a execução desse projeto, que esteja buscando recursos para ajudar, não é? Eu acho que é um tempo razoável, porque um projeto político ele requer tempo para ser executado. E aí eu quero dizer para a população, todo projeto político, gente, tem início, meio e fim. O problema é que não há que os caras falam de projeto e sequer sabem definir o que é um projeto, né? É difícil de dialogar com pessoas com esse tipo de mentalidade. O nosso projeto ele vai cumprir uma missão. Se a gente conseguir dobrar a produção do Acre nos próximos 8 anos, a gente vai ter cumprido a nossa missão.
Se a gente conseguir gerar essas 80 mil empresas, novos negócios, vão ser inúmeras pessoas, centenas de pessoas com oportunidade de trabalho e renda. Nós vamos estar cumprindo a nossa missão. E várias outras metas também. Nós não estamos criando nada, do nada, né? Essas experiências todas já existem por aí, já foram feitas. E a gente tem que ter a inteligência de, pelo menos, modelar aquilo que é bom, trazer para cá, implementar, adaptar a nossa realidade. Então, o mandato ele é fundamental. Eu queria muito que os nossos senadores estivessem mais unidos, né? Que o governador estivesse mais unido com o prefeito, com o presidente, e que a prioridade fosse realmente trabalhar pelo povo. Infelizmente, não é. A prioridade é só o poder pelo poder. E assim a gente não vai para frente. Como é que você se define politicamente? Do ponto de vista da esquerda, direita, centro? O espectro do espectro político. No aspecto político, eu tenho a seguinte opinião. A esquerda e a direita são discussões meio defasadas, né? E que, de certa forma, elas prejudicam muito o país, porque elas dividem muito a população. Então, eu acredito que tem boas iniciativas na direita, eu gosto de algumas políticas, assim como eu gosto de algumas políticas da esquerda. Do que eu gosto da esquerda? Das políticas sociais. O que eu gosto da direita? Da liberdade econômica, de pensar na economia de uma forma mais livre, o Estado menos intervencionista, né? Criando um ambiente de negócio para que eu gosto dessas duas coisas, e hoje eu digo que nós não estamos nem à esquerda e nem à direita, nós estamos para frente, né? Que eu acho que é para onde a gente precisa caminhar. Ô, Dimas, eu desejo boa sorte para você, quero agradecer você por ter participado aqui com a gente, então, agradecer o pessoal que está assistindo aqui, a Giovana, o Vitor, boa noite para o Vitor, para o Hilton Oliveira, para o Adenor Dantas, para a Zilda, e para o pessoal que vai ver ainda daqui a pouco, mais tarde, amanhã, de madrugada, porque esse vídeo vai ficar aí para a vida toda, como eu digo sempre aqui. Desejo boa sorte para você, que você faça uma campanha bastante propositiva, que a sociedade consiga compreender aí o que você se propõe, que você tenha sorte, e até uma próxima vez aqui com a gente. Quando ganhar, volta aqui, né? Porque o cara ganha, aí só vai lá para a Globo, né? Eu agradeço ao portal O Estado do Acre, agradeço também as pessoas que estão acompanhando a gente. O que a gente precisa é de oportunidades, né? Para mostrar que a gente tem capacidade, que a gente tem conhecimento técnico, que a gente tem bons projetos e que, acima de tudo, a gente tem vontade política de fazer as transformações que o nosso Acre precisa. Nos acompanhe nas redes sociais, Dimas Sanders no Facebook, no Instagram, não é? Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos. O que a gente não tem é tempo a perder, né? E nem tempo para ficar falando mal dos outros. A gente vai aproveitar o tempo que a gente tem, que é pouco, para falar dos nossos programas, dos nossos projetos, das ideias que a gente quer ajudar a construir no Acre junto com você. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite aqui para o Davi, que entrou agora. O Davi, ó. Davi Boa noite, isso. Que é do seu partido aí, que é o candidato. O nosso candidato é governador, nosso futuro governador, se Deus e o povo do Acre assim desejar. Tá bom. Pessoal, boa noite e até a próxima. Amanhã, pessoal, amanhã nós vamos ouvir, amanhã vamos conversar aqui com a vice-prefeita de Rio Branco, a Mafisa. Então, fica aí o pessoal já sabendo que amanhã às 20 horas, 8 horas da noite, nós vamos conversar com a vice-prefeita, a Mafisa. Obrigado, Dimas. Até a próxima, irmão. Obrigado, Breno. Valeu. Boa sorte. Até a próxima. Valeu.